Oi, oi, boa noite. Bem-vindo. Flávia, Júlio, bem-vindos. Luzi, Luciane, bem-vindos, gente. Vamos fazer uma live hoje muito importante, tá? Ansiedade, né, é algo que vem atrapalhando, né, e adoecendo a vida de muitas pessoas. Então hoje eu vou trazer aqui alguns aspectos, alguns hábitos, e aí quando eu falo hábito, gente, é importante, não são só atitudes, né? De fato precisa ser hábito, porque vamos pensar que a ansiedade é algo que acontece todo dia, né? A ansiedade, ela não dá folga. A ansiedade não é um dia sim, um dia não, né? Para quem vive a ansiedade, ela tá ali diariamente. Então, para que a gente possa vencer algo como isso, né, que tá ali contaminando a nossa mente, né, diariamente, a gente precisa também de hábitos diários, né? A gente precisa desenvolver e amadurecer ferramentas diárias para que a gente possa se sentir, né, e perceber a vida cada vez de uma forma nova. Se sentir de uma forma diferente e perceber a vida de uma forma diferente. Boa noite, querida, tudo bom? Então hoje a gente vai falar, gente, sobre 3 hábitos para diminuir a ansiedade, né? Esses hábitos, se eles realmente, né, se tornam uma rotina e você consegue absorvê-los cada vez mais, né, com menos esforço e mais costume, né? Isso pode realmente, de fato, ajudar muito nesse processo de ansiedade, tá bom? Então, assim, é importante a gente entender que o processo de ansiedade ele se a forma da gente resolver a ansiedade vem de 2 grandes processos. Um processo tem a ver com toda uma análise, né? Isso é o que a gente faz geralmente em terapia. Então a gente faz uma análise sobre a sua história de vida, né? A gente vai entender quais são as dores, os traumas que você passou durante a vida e como isso foi te contaminando, né? Te marcando. Então, por exemplo, eu tive uma família muito agressiva. E aí isso fez eu definir, né? Eu entender que eu não sou boa o suficiente para ser amada. Porque eu tava sempre sendo agredida, rejeitada e etc. Então essa é uma neurose, né? Aquela vivência destrutiva definiu algo em mim, na minha autoimagem, que é eu não sou boa o suficiente para ser amada. Então, isso é uma neurose que a gente chama, é algo que ficou marcado, né? Uma definição sobre si, sobre as relações ou sobre a vida, a partir de uma experiência negativa, né? Então, eu não sou bom o suficiente para ser amado, as relações não são confiáveis, a vida é ruim, sempre alguma coisa ruim vai acontecer comigo. A gente vai desenvolvendo aí um monte de neuroses e isso nos marca. Então, entender isso, a gente faz uma análise. Eu faço muitas e muitas lives de análise aqui com vocês. Então, tem muita live minha, né, gente, explicando sobre como que a gente desenvolve esses entendimentos tóxicos, negativos, né, inseguros sobre nós mesmos, sobre as relações e sobre a vida. Isso tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso. Então, esse é um ponto, a gente analisar e entender da onde que vem as nossas inseguranças, né? Um segundo momento é muito importante da gente entender que é as ações. O que que a gente faz a partir disso? Quais são os movimentos, as ações que a gente tem a partir dessas compreensões, né? Como que a gente age na vida? Por quê? Aquelas dores e aqueles traumas, né, ficaram lá no passado, mas contaminam a minha forma de agir mentalmente, na prática. Então é importante hoje a gente questionar as nossas atitudes, porque se a gente olha profundamente, com coragem para as nossas atitudes, a gente acaba percebendo que a gente reproduz muito das agressões que a gente viveu. Então hoje nós somos as pessoas que nos abandona, que nos agride, que nos desqualifica, né, que rejeita. Então hoje não preciso mais dessa situação acontecendo, eu mesmo faço isso comigo. Então, a gente precisa de fato se instrumentalizar, né? Ou seja, desenvolver novas formas, novos hábitos mentais e práticos para a gente conseguir combater isso que já se tornou um hábito, que é o pensamento negativo, né? Que é a autodesqualificação, o autoabandono, que é o não confiar, né? Que é o sentimento de que tudo vai acontecer da pior forma possível e por isso deixa a nossa mente em alerta, né? Sempre com o sentimento de que logo ali vai acontecer uma coisa ruim. Então a gente precisa desenvolver novos hábitos, entender que isso exige sim compromisso,
né? Então, assim, gente, não existe solução mágica, né? Uma medicação, ela ajuda a estabilizar. Ela estabiliza o humor da pessoa, né? Mas se essa pessoa tira a medicação ou fica só na medicação, a tendência é que com o tempo essa ansiedade aumente, retorne. E aí a pessoa precisa tomar mais medicação, por exemplo. Por quê? Porque não foi resolvida a origem, que é o funcionamento da sua mente, né? O que você apreendeu da sua experiência e como você bota isso na prática hoje em dia. Então, a gente precisa sim entender que a saúde mental, gente, é um processo ativo. Ativo. Ninguém vai te dar isso. Eu sempre gosto de falar isso, né? Nas lives, nos vídeos, nos comentários. Eu estou aqui como psicóloga como uma ferramenta que te ajuda a perceber, que te ajuda, que te oferece instrumentos para que você possa lutar, para que você possa agir na sua vida. Agora é isso, né? Se comprometer consigo mesmo é uma atitude de amor próprio. O que muitas vezes as pessoas tentam fazer? Resolver a sua vida a partir do outro. Então, deixa eu ser maravilhoso para o outro gostar de mim. Deixa eu ser muito útil para as pessoas quererem, né? Para eu me sentir com valor e as pessoas sempre quererem que eu esteja ali junto. Então, eu vou investindo muita energia naquilo que eu não tenho poder e controle, que é no externo. Ou seja, eu tô querendo controlar a forma que as pessoas me percebem, ao invés de gastar energia naquilo que é essencial, que é intrínseco, que sou eu mesmo. Então, eu posso cuidar da forma que eu sinto, que eu penso as coisas, né? Na forma que eu percebo as relações, para que então eu possa viver em paz. É isso que vai de fato trazer a paz e a saúde, né? E não essa tentativa do controle externo. Então, eu estou aqui numa sexta-feira, 7 horas da noite, te convidando, né, a entender melhor quais são essas ferramentas, tá? Vamos junto aqui, eu trouxe 3 ferramentas, 3 hábitos que precisam ser estabelecidos, tá? Para que você possa, então, ter uma vida mais saudável e tenha mais chance aí de reverter essa mente ansiosa. Beleza, gente? Quem aqui se considera uma pessoa ansiosa? Quem aqui sofre por ansiedade? Sempre tem pensamentos negativos, tá sempre com medo de ser rejeitado, tem medo de se expor, porque tá sempre achando que vai ser rejeitado, abandonado nas relações, né? Tem uma tendência a ser muito autoperseguidor, autodesqualificativo, tem um sentimento de que a vida não tem solução, né? De que não vai dar conta de resolver as coisas da vida, de que nunca vai ser feliz. E, gente, a ansiedade é uma coisa... Não é sobre o que você tem, o que você venceu, não. Chegam pessoas no meu consultório com todos os estilos de vida e de possíveis e ansiosos. Então tem gente que é muito bem sucedido financeiramente e tem muita ansiedade. Tem gente que tá casado, porque tem gente que projeta isso, né? Que eu sou ansiosa, eu sou infeliz porque eu não tenho uma relação. Tem gente que tá casada que tá ansioso. Tem gente que tem um corpo perfeito, né? Esse corpo que, não, porque se eu fosse de tal jeito, e é infeliz. Tem gente que tem essa postura do forte, que dá conta de tudo, e é ansioso. Gente, não tem padrão para ansiedade. A ansiedade é um funcionamento interno, tá? Que acaba aí minando a felicidade e a paz de muitas pessoas. Então, não é sobre não é sobre conquistas externas, é sobre conquista interna. É sobre a conquista de mim mesma, beleza? Então vamos lá, gente. Primeiro ponto, né? Primeiro hábito que a gente precisa desenvolver. Esse é um hábito bem prático, mas é um hábito mental, né? E que eu queria passar isso como um exercício pra vocês, né? No início, gente, tem que ser forçado mesmo. Pensa assim, ó. Eu fiquei anos e anos e anos da minha vida funcionando de uma única forma, de forma ansiosa. Pra eu ter uma nova forma de pensar e de sentir, eu preciso parar e me concentrar. Isso vai ser no início mecânico, vai ser intencional, proposital, entende? Até que isso comece a se tornar um hábito. Então, um primeiro ponto é entender que a ansiedade, ela é nutrida por inseguranças, né? Ou seja, aquilo que eu falei pra vocês. Eu carrego aí as neuroses comigo e aí eu acabo só conseguindo ver o que essas neuroses, o que nutre essas neuroses. Então, por exemplo, se eu tenho lá, né, uma neurose de que eu não sou boa o suficiente. Aí eu posso receber 3 elogios no dia. Mas se eu recebo uma crítica, eu não vou lembrar mais dos 3 elogios. Eu vou focar naquilo que nutre a minha neurose. Que é aquele negativo que nutre a minha neurose. Tá vendo como eu não sou boa o suficiente? Olha só, essa pessoa não gostou do que eu fiz.
né? Eu posso, por exemplo, ter tido muitas conquistas até aqui. E aí, o fato de eu falhar ou de estar com uma dificuldade, aí eu já falo, tá vendo como eu sou péssima? Tá vendo como nada é bom? Como eu sou burro, como eu não dou conta das minhas coisas? Então, gente, a neurose, ela tende, né, a te fazer focar sempre no que nutre ela. Porque como essa é uma verdade para você, de que você não é bom o suficiente, de que as relações não são confiáveis, né, de que o mundo é ruim, a diversidade, né, ou seja, o fato de você vencer e ter falhas, o fato de existirem pessoas que vão te acolher e pessoas que vão te rejeitar, o fato da vida, né, ter momentos bons e momentos ruins, essa diversidade você acaba focando naquilo que nutre a sua neurose. Então isso é um hábito. É um hábito olhar para aquilo que nutre essa dor, que alimenta essa dor, que reforça essa dor. Então, qual é um hábito importante para a gente romper com isso, ou para a gente amenizar isso? E com o tempo trocando isso, diminuindo, né, aí esse foco no negativo e exercitando esse foco no bom, no amplo. Porque você pode até falar assim, nossa, isso daqui aconteceu hoje e eu não gostei. Mas também aconteceu isso e eu gostei. E foi legal. Ok, já é um exercício. Mas então vamos exercitar o quê? Olhar para o lado positivo. Então, qual é um hábito? Chega no fim do dia, e aí eu gosto de indicar isso para os meus clientes, gente, escrevendo. Escreva. Tem um caderninho para escrever. Porque escrever ajuda você a absorver melhor, ajuda você a determinar mais, organizar mais essa ideia, né? Então, reconheça as suas pequenas vitórias naquele dia, né? Teve frustração no caminho? Não é pra negar. Não tô falando sobre romantizar a vida e negar, né, as dificuldades. Mas qual é o problema da ansiedade, gente? É que você pega uma situação e você generaliza a você mesma, as suas relações e a vida a partir de uma situação única. Então a gente precisa aprender a ampliar a nossa mente. Ampliar. Vou dar um exemplo. Joaquim nasceu, né? Meu filho nasceu. E aí no parto eu descobri a síndrome de Down. Depois de 1 mês e meio ele estava hospitalizado. Talvez eu nunca tenha vivido tantas sequências de coisas difíceis na minha vida, né? Foi difícil tudo isso. Mas o que me ajudou é exatamente o entendimento de que a vida não tá contra mim. De que eu não sou uma pessoa ruim pra tá vivendo essas coisas. De que eu já vivi muitas coisas boas. Ou seja, essas coisas ruins não determinam quem eu sou e nem como a vida é. É sobre circunstâncias, né? Assim como o fato de eu falhar em alguma coisa não diminui todos os meus acertos. Isso faz parte da humanidade, da minha humanidade. O fato de eu ter recebido uma rejeição ou uma crítica não diminui todos os elogios ou todos os afetos que eu tenho na minha vida. Isso faz parte da diversidade das relações. A questão não é a diversidade, a questão é o que a neurose faz você focar. E por isso esse é um exercício que ajuda você a ampliar, exercitar essa ampliação. Ou seja, eu posso escrever tanto as minhas vitórias como as coisas que eu tenho para agradecer naquele dia. E então isso é um exercício mental. É um exercício mental, né? Porque se a gente deixa rolar solto, a gente vai caminhar para onde? Para onde a gente está adaptado. Existe, né, gente, o que a gente chama de zona de conforto, é exatamente o quê? É a forma aprendida e condicionada da gente existir. Muita gente fala assim, Adri, mas você fala que é zona de conforto, mas eu sofro tanto, não tem nada de confortável na forma que eu vivo. Não é sobre ser confortável no sentido de prazeroso. É confortável no sentido de conhecido. É meu hábito, é o que eu conheço, é onde eu fico, entende? Não é sobre ser gostoso, ser prazeroso, entende? Então, esse hábito, se você for deixar rolar solto, ele sempre vai te levar para o mesmo caminho. Sabe aquela história de você quer resultados diferentes, você precisa trilhar caminhos diferentes? É isso. Não adianta eu trilhar os mesmos caminhos e querer resultados diferentes. Então, se eu quero ter, né, o sentimento positivo sobre quem eu sou, sobre a minha vida, eu preciso começar a exercitar esse olhar, né, sobre de forma mais ampla. Então, se eu já vejo os negativos, e para eu não definir a minha vida a partir desses negativos, deixa eu ampliar um pouco mais a minha percepção. Então,
aconteceu essas questões, né, do Joaquim, e muitas vezes durante a vida coisas maravilhosas aconteceram pra mim. Como, por exemplo, a minha mãe começar uma terapia quando eu tinha 3 anos de idade, e isso mudar totalmente a rota e o caminho da minha vida, né? Como, por exemplo, eu ter escolhido uma profissão da qual eu sinto prazer, da qual eu gosto, da qual eu me sinto uma ferramenta para transbordar na vida das pessoas. Então, isso também é uma coisa positiva. Então, é importante você ir ampliando, como, por exemplo, eu encontrar uma pessoa legal, que tem os mesmos valores que eu, né? Eu ter a atitude de buscar a terapia, Então, assim, tem muita coisa pra eu me orgulhar de mim, tem muita coisa pra eu agradecer sobre a vida, tem muitas pessoas para eu qualificar a minha existência e falar, olha só que legal, existem pessoas boas, existem pessoas que me amam, Isso é amplo. Agora, quer dizer que eu não me frustrei na vida? Quer dizer que eu nunca falhei na vida? Quer dizer que eu nunca fui rejeitada na vida? Não. Tudo isso também existiu na minha vida. Agora, a gente precisa exercitar essa mente. Então, ter ali um caderno onde todos os dias você vai escrever vitórias, ou seja, coisas que você fez e que você achou que foi legal, ou situações que aconteceram que foram positivas, né? Ou coisas para se agradecer, né? Coisas que você tem gratidão por, né, pessoas que você gosta, que você ama, por atitudes que você teve, que te ajudou em alguma coisa. Sempre vão existir. Gente, sempre vão existir. A grande questão da ansiedade é que, além dela te forçar a olhar e focar para aquilo que é negativo, assim, determinando que você não é bom o suficiente, determinando que ninguém te ama, que as pessoas não gostam de você e de que você nunca vai ser aceita, determinando que a sua vida é ruim, que só coisas ruins acontecem para você, porque é isso que esse foco acaba gerando. Além dele gerar tudo isso, né, ele te impede de ver, né, todas essas questões positivas. Então ele te deixa como num lugar sem saída. Eu fico ali enclausurado, sem saída, quando eu determino que é tudo negativo, né? Então esse é um processo que vai gerando um transtorno, como a minha mente vai ficando em alerta. Tudo se torna um perigo. Eu tô extremamente fragilizada e sensibilizada com a vida. Então tudo se torna um perigo. Então a gente tem que estar combatendo de fato isso, tá? Se eu tô muito sensibilizado na vida, tudo me impacta, tudo me frustra a um nível de eu me sentir sem saída, sem solução, né? Infeliz, incapaz. É porque eu estou ansiosa. Eu não estou resiliente na vida. Eu não estou percebendo a vida de uma forma mais ampla, tá bem? Porque essas neuroses me condicionam a perceber apenas dessa forma. Então, o primeiro hábito, reconhecer diariamente vitórias e sempre estar buscando pelo que você vai agradecer. Dri, de novo, né, gente? Isso não é romantizar. Não é sobre você achar que a vida é só boa, não é sobre você achar que você só é capaz. É sobre você ampliar as suas percepções, tá? Isso começa a dar pra você saídas, soluções, compreensão de diversidade, te deixa mais resiliente no momento difícil, porque você entende que a sua vida ou você não se resume àquilo, né? E sim, há uma diversidade de situações, tá bem? Então agora, eu queria que vocês já começassem agora. As pessoas que estão aqui na live, me fala aí, algo para que hoje, algo que você tenha gratidão, ou algo que você se orgulhe do dia de hoje. Uma coisa positiva no seu dia. Me conta, me fale agora aqui nos comentários, quero ouvir. Vamos começar esse exercício. Boa noite, Edna. Bem-vinda. Agora, gente, me fala aí. Me dê um exemplo de alguma coisa, de algo para você agradecer, de algo que você fez legal hoje, de alguma vitória. Tô esperando vocês mandarem, porque acho que tem um pequeno delay. A Larissa, tem um amigo. Isso é algo bom ou é algo ruim? Me fala, Larissa. Vou caminhando pro segundo, tá, gente? Vão mandando aí as mensagens que eu vou lendo conforme vocês forem mandando. Vamos começar a exercitar isso, tá? Então, número 2. Segundo hábito que a gente tem que ter muito forte é o quê? Comunicar. A gente precisa aprender a comunicar, falar, perguntar, expressar. O não dito
gente, abre um espaço muito grande para interpretação. E o que acontece quando você depende da sua interpretação e a sua mente é uma mente negativa? Você vai interpretar da pior forma possível. Eu coloquei até aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aconteceu uma situação em que você ficou com medo da pessoa ter ficado chateada com você. E aí você não falou nada. O que você provavelmente vai colocar na sua mente, né? O que você vai concluir? O que você vai interpretar, já que a sua mente é negativa e aí você se acha inconveniente, você acha que ninguém gosta de você? Qual a conclusão que você vai chegar? Essa pessoa não gosta mais de mim. Essa pessoa tá chateada comigo. E às vezes, gente, não tem nada acontecendo. Então, qual é uma forma muito simples, ao invés de você ir pra casa e ficar remoendo isso o dia todo, a noite toda, a semana toda, é você chegar e falar: você ficou chateado com isso? Tá tudo bem? Você ficou chateado? Né? Porque eu falei isso com a intenção de tal e tal, tal, nananã. Esclarece. Esclarece. Acabou. Comunicação, gente, é uma coisa tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. É resolutivo. Outra coisa, raiva. Eu fiquei chateado com alguma coisa. E aí eu não falo. Não falo. Não comunico. Deixo lá isso engasgado. Aí eu vou pra casa e fico pensando naquilo ali o fim de semana inteiro. A semana inteira. Remoendo. Nananã. Ou seja, aquilo que é negativo, né? Que eu não gostei. Eu me sinto... É porque o que acontece, gente? Quando a gente sente raiva de alguma coisa e a gente não comunica, a gente fica se sentindo vítima daquilo. A gente fica se sentindo vítima daquela situação. Quando a gente fala: olha, não gostei, olha, não quero que seja dessa forma, olha, isso daqui não me fez bem, né? Isso daqui eu me senti desrespeitado, eu me senti... Quando a gente fala, aí a gente se sente justiçado, isso alivia, porque a gente está sendo protetivo. A gente está comunicando o fato de que a gente não gostou. Essa é uma expressão da raiva, é a gente comunicar, é a gente expressar as nossas emoções. Então, veja, quando eu não comunico, eu fico me sentindo vítima da situação, e aí eu fico ali remoendo aquilo ali, remoendo uma energia que eu fico ali destrutiva, negativa, que eu fico enraivecida. E aí essa raiva começa a se tornar, né, uma agressividade, essa raiva começa a se tornar uma mágoa, um rancor, que vai ali nutrindo a nossa ansiedade, tá? Então, gente, falar, perguntar, expressar suas emoções é algo que a gente tem que fazer diariamente, né? Tem uma frase que eu gosto que fala assim: conversas difíceis te garantem não ter uma vida difícil. Se você não está disposto a conversar, a expressar, a falar, a perguntar, você vai deixar para sua mente, que ainda funciona de uma forma negativa, interpretar. E essa mente vai interpretar provavelmente da pior forma possível. Ou esse sentimento daquela emoção não expressa vai deixar você com o sentimento de que você é vítima daquela situação. Então a gente tem que criar o hábito de comunicar. Muitas e muitas vezes as pessoas chegam no consultório com demandas do tipo: grandes reclamações do trabalho. Ai, porque estão sendo injustos comigo, estão me dando uma função a mais, estão não sei o quê, estão não. Você já falou sobre isso? Ai, eu não falo porque eu tenho medo, porque vão se me mandar embora, ou vão achar ruim, ou vão... Gente, aí você fica sem saída. Aí olha só por que isso vai te aumentando a ansiedade. Você vai sentindo que você tá vivendo uma situação super negativa, né? Que te gera raiva, que te gera tristeza, que te gera frustração, ao tempo que você não pode fazer nada quanto a isso. A comunicação, gente, primeiro entenda, né? Você, como funcionário, por exemplo, de uma empresa, você é um profissional. Você não tá fazendo um favor para alguém. Você tá vendendo um serviço. Né? Então você tem o direito de comunicar, você tem o direito de questionar, você tem o direito de se proteger, você tem o direito de colocar limite. Isso não tem que ser visto como uma coisa, um medo, um perigo, se posicionar. Entende? Então é muita forma de você fazer isso. Né? Você pode, olha, isso aconteceu um dia desses com uma cliente. Aliás, já aconteceu com muitos clientes isso, muito. Marcar uma reunião, anotar tudo que você quer falar e olha, eu tenho me sentido, né, desamparado nesse ponto, eu não tenho gostado disso, por causa disso, ou, olha, tá passando a minha função, eu não tô conseguindo atender minha função direito. Comunicar. E aí, o que acontece 99% das vezes? Ah,
Tá bom, verdade. Vamos ver como é que isso funciona, vamos. Porque, entenda, né? Você precisa. Pode ser que aconteça da pessoa não tá nem aí, ou da pessoa não resolveu o seu problema, ou da pessoa. Pode. Mas entenda, você fez a sua parte, você foi coerente com a sua percepção. E isso já ameniza a sua ansiedade. Porque quando você nem pode ter uma atitude quanto aquilo, você nem pode mostrar, deixar claro o que você sente, o que você percebe de uma situação, você fica se sentindo vítima daquilo. Você fica com o sentimento de que não vai resolver. E isso te deixa mais aflito. Mais aflito. É a mesma coisa de uma relação. A pessoa tá tendo uma atitude dentro de um relacionamento que não me faz bem, que eu não gosto. Aí eu não quero falar, eu quero que essa pessoa entenda, adivinhe. Não, mas é muito óbvio, é muito claro. Essa pessoa deveria entender isso. Gente, não é tão óbvio, tão claro assim. As pessoas vivem de formas diferentes, as pessoas pensam de formas diferentes, as pessoas percebem coisas de formas diferentes. A gente precisa comunicar. Então, a falta de comunicação, né, gente? Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos vínculos o tempo todo. A falta de comunicação abre um espaço muito ruim para interpretação, né? De uma interpretação negativa, né? E também faz você ficar com sentimento, né, de injustiça e de impotência, o que nutre muito a ansiedade. Lembra? Eu fico com o sentimento de que minha vida não tem solução, de que a vida é ruim, de que as coisas não funcionam, não dão certo pra mim, tá? Então aqui, quem tem dificuldade, gente, de se comunicar, quem tem dificuldade de expressar as suas emoções, falar, né, o que gosta, o que não gosta, né, ou pedir ajuda porque tá com medo, ou demonstrar tristeza quando alguma coisa lhe frustra, quem tem dificuldade de perguntar e resolver, ser resolutivo ali nas relações, quem tem dificuldade de falar sobre as suas ideias, sobre as suas percepções, sobre... Me fala aqui, quem tem dificuldade com comunicação? Deixa eu lendo aqui o que vocês escreveram sobre agradecimento. Agradeço porque não estou tão ansiosa, tenho saúde. Porém, me saboto e também tenho medo de me estressar muito. Tá bem, Lari. Então, assim, é isso. É você começar a ampliar, exercitar isso, né? Tentando trazer também coisas talvez mais concretas, né? Então, por exemplo, eu não tô tão ansiosa. Então, qual situação que você, por exemplo, melhorou? Que você antes ficava muito ansiosa e que agora você tá menos ansiosa, né? É importante colocar isso de forma bem clara pra você, tá? De forma bem clara, não só de forma genérica. Agradeço colegas de trabalho legais, ótimo. É isso aí, gente. Então, é importante exercitar, tá, gente? É um exercício. Parece ser uma coisa pequena, mas muitas pessoas têm dificuldade. Muitas pessoas têm dificuldade, tá? Então, é importante. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um post, né? Só com exemplos sobre, né, o que agradecer, o que reconhecer, tá? Porque às vezes são coisas... É engraçado que quando a gente tem uma característica ou a gente tem uma atitude que é fácil pra gente, a gente tem uma tendência a desqualificar ela. A gente tem uma tendência a achar que ela não tem valor, né? E às vezes o outro vê isso na gente, né? Percebe isso na gente e o outro fala, nossa... Mas que coisa maravilhosa, você é isso, você faz dessa forma. Às vezes precisa alguém de fora vir reconhecer isso. Porque a gente acha tão natural, tão fácil ser ou fazer de uma determinada forma alguma coisa, né? Que a gente tem um sentimento de que não tem valor. Não tem por que agradecer. Eu só tenho que ficar chateado com aquilo que eu não dou conta. Mas eu não consigo perceber, agradecer e reconhecer e me orgulhar daquilo que eu já sou, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Sou muito comunicativa, mas não é fácil pra mim expressar minhas emoções. Pois é, Maria, aí entra muito até numa cultura. A gente é realmente muito educado a não expressar as nossas emoções, porque as nossas emoções geralmente são colocadas como é sobre nós, elas são colocadas como inconvenientes, como fraqueza, né? Como uma coisa ruim. Entende? Como a gente é muito ensinado a viver pro outro, né? Ou seja, o que agrada o outro? Eu vou ser uma pessoa se eu agradar, se eu for útil, se eu for produtiva. Então é tudo sobre o que eu vou ser aos olhos do outro. Então as nossas emoções, elas ficam muito fora disso. E por isso a gente precisa combater isso e entender que expressar as nossas emoções, né, é uma forma de honrar a nossa existência. De que a gente tem que ocupar um lugar na nossa vida. Expressar as emoções é sobre ocupar um lugar na vida. É sobre a gente falar, ó, eu estou aqui, eu existo.
E as coisas me impactam. E eu sinto, né? Não tem a ver com tristeza, nem tem a ver com inconveniência. Então a gente precisa ressignificar isso pra gente conseguir expressar com menos culpa, com menos vergonha, quem somos, o que sentimos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu agradeço por ter melhorado muito depois de te seguir, Dri. Ai, que coisa linda. Gente, vocês não sabem como eu fico feliz quando vocês me dão esse tipo de feedback. Como vocês me dão esse feedback de que, de alguma forma, né, esse conteúdo tem ajudado vocês. Essa é a intenção de fato, que isso possa ser absorvido por cada um de vocês para poder usufruir, né, melhor da sua existência e da sua vida, que tá no aqui e agora, né, que tá aqui no aqui e agora. Então tá, primeiro ponto, a gente exercitar, né, esse olhar positivo sobre nós e sobre a vida. Então, conseguindo ver sobre o que a gente tem orgulho sobre a gente, né, sobre o que a gente pode agradecer no dia, quais foram as vitórias do dia. Esse é um exercício para que a gente possa ampliar as nossas percepções sobre nós, sobre as relações e sobre a vida. Número 2, comunicar, né, falar, não deixar a coisa em aberto, não deixar a coisa para interpretar, não deixar o sentimento de que você não tem solução, de que você se sente vítima daquela situação, né? De que você não tem saída, tá? Que bom, Valéria, que bom que você tá aqui, viu? Gente, tô vendo que sexta-feira à noite não é um dia que o pessoal gosta muito, porque hoje a audiência tá um pouquinho mais baixa, mas eu já imaginava, né? Mas parabéns, viu? Pra todos vocês que estão aqui em sexta-feira, 7h30 da noite, buscando ser melhor. Isso é muito poderoso. Ó, já é uma coisa pra você agradecer, né? Ó, você podia estar rolando o feed, vendo qualquer coisa, você poderia estar vendo qualquer coisa na televisão, você poderia estar, né, reclamando, você poderia... E você tá aqui buscando ser melhor, entender a si mesmo. Gente, você é tão poderoso, você é tão incrível, tão incrível. A gente, né, ter atitudes coerentes. Ou seja, isso me faz sofrer, o que eu posso fazer para resolver, para melhorar, né? E essa é o que eu sempre falo, né? Isso é uma responsabilidade intransferível. Ninguém pode se agarrar na sua mão e falar, vamos resolver os seus problemas. Ainda mais se são problemas emocionais. Só eu posso resolver. E eu preciso ter vontade, intenção, propósito para isso, né? Parabéns para as 15 pessoas que estão aqui online, ao vivo, numa live sobre autoconhecimento. Então, vamos lá, gente. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto. Então, primeiro, né, a gente reconhecer e agradecer as coisas positivas e as atitudes que a gente tem orgulho de nós mesmos. Segundo ponto, comunicação, falar, né, expressar, existir é uma forma da gente solucionar muito das questões que ficam gerando ansiedade, tá? Terceiro ponto, gente, que é muito importante. A gente tem uma tendência a projetar os nossos problemas. Ou seja, assim como a gente quer buscar a solução da nossa autoconfiança nos outros, ou seja, não é eu que vou me sentir feliz e segura comigo mesmo. Eu quero convencer as pessoas de que eu sou boa, né? E aí eu faço isso geralmente me destruindo e me desqualificando. Mas se eu tiver reconhecimento da outra pessoa, eu acho que eu vou ficar bem, né? Essa é a solução que eu tento ter, né? Então, é péssimo, porque a gente fica codependente. A gente também não só projeta a nossa solução, a gente também projeta os nossos problemas. A gente muitas vezes acha que o que faz a gente infeliz, o que faz a gente não ter sucesso, é algo externo. Então a gente quer sempre estar culpando os outros também, né? E isso acaba gerando também esse sentimento de injustiça e de estar sem saída. Então, o que eu coloquei aqui como terceiro, antes de reclamar dos outros, confira, né, esse incômodo em si. Ou seja, busque tentar entender, né, como você participa desse processo que tá te incomodando. Por exemplo, uma forma de você participar do processo que tá te incomodando é você não comunicar o que você sente e o que você pensa. É até o número 2, né? Uma forma de você tá participando é, por exemplo, ai, fulaninho não faz nada por mim, mas eu nunca peço, ou eu sempre tô lá salvando aquela pessoa e falando pra ela, né? Falando por atitudes, de que ele é mais importante, que o que ele sente, o que ele quer e o que ele precisa é mais importante do que eu. No meu comportamento, eu tô fazendo isso. Né? Às vezes eu tô ali reclamando que, sei lá, fulaninho só me critica. E não percebo que eu só me critico. Porque olha só, o que será que a gente tem mais poder? Será que a gente tem mais poder de mudar uma pessoa que é persecutória e desqualificadora? Será que a gente tem esse poder de mudar uma pessoa? Ou será que a gente não pode mudar
a nós mesmos, né, sobre como a gente se sente diante de uma pessoa perseguidora. Porque, olha, eu já vivi os dois mundos e eu posso falar isso com convicta certeza. Não é sobre o que o outro fala, é sobre como isso que o outro fala te impacta. Nunca vai ser agradável estar do lado de uma pessoa agressiva, destrutiva, negativa. Nunca vai ser agradável isso. Tudo bem, não é sobre ser agradável ou não. Mas uma pessoa com baixa autoestima, ela tem a tendência o quê? Quando a pessoa te critica, é aquilo, lembra que eu falei no início? É aquilo que você absorve. Você absorve o negativo porque você se vê de forma negativa. Então você absorve o negativo. Então não é sobre o que as pessoas fazem e são. É sobre como eu sinto isso. Porque, ou eu posso falar, nossa, eu sou péssima mesmo, é isso mesmo, como eu sou horrível, nossa, ninguém gosta de mim. Ou eu posso olhar, se eu tenho autoconfiança, e falar, cara, essa pessoa, ela é negativa. Isso é uma questão dela, né? Ou olhar e falar, de fato, essa crítica que fulaninho fez tem sentido, né? Eu tenho que melhorar nesse ponto. Mas ter um defeito não me define, né? E nem outras pessoas me definem, eu me defino. Eu me defino, né? Então, muitas vezes a gente quer encontrar as nossas soluções em algo que a gente não tem poder nem controle. Gente, isso é muito ansioso. Isso gera muita ansiedade. Então, o que as pessoas fazem? Tentam controlar aquilo que elas não conseguem e abandonam aquilo que elas deveriam investir e cuidar, que é a si mesma. Né? Então, tem até aquela reza da serenidade. Deus, dê-me sabedoria... Não, como é que é? Dê-me... Como é que é? Dê-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso controlar. Me ajuda aí. Dê-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso controlar. Coragem para cuidar daquilo que eu posso controlar. E sabedoria para distinguir as duas coisas. Percebe? Sabedoria para distinguir as duas coisas. Pare de confundir aonde você tem que investir a sua energia. Não é no outro. A culpa das coisas que estão acontecendo na sua vida não é o outro. É como você percebe. Você não vai conseguir acabar com o negativo que tá fora. Esse daí vai continuar existindo. Mas por que esse negativo me determina? Por que esse negativo me contamina e me impacta de uma forma tão intensa? É sobre isso que você tem que refletir. Então, não é sobre o outro ter culpa da sua infelicidade. É sobre o fato de você concordar com o outro. É sobre o fato de você se expor a esse outro. É sobre o fato de você comunicar e participar desse processo do outro te maltratar. Quando você, por exemplo, não coloca um limite. Quando você, por exemplo, se abandona pra estar sempre agradando o outro. Quando você, por exemplo, não percebe que você faz a mesma coisa com você mesma. Então a gente às vezes quer tanto, né, respeito das pessoas, né, empatia, né, a gente quer que as pessoas tenham, sejam compreensivas. E quando você faz uma pequena análise sobre como você se trata, você é extremamente desrespeitoso, você é uma pessoa extremamente impaciente, né, agressivo. Não dá. Não adianta você... E eu vou te falar mais. Não adianta você só estar cercado de pessoas boas. Não adianta. Se você se vê de uma forma negativa, você ainda vai buscar interpretar coisas negativas. Gente, isso acontece muito. Por exemplo, a pessoa ela é ansiosa, né? Ela tem uma insegurança muito grande e aí ela encontra uma pessoa super legal na vida dela. Um relacionamento super legal, né? Um namoro, um relacionamento super legal. E aí, o que acontece? Como ela é insegura, ela vai viver essa relação de forma codependente, ou seja, o que essa pessoa fizer me define. Então a pessoa tá fazendo uma coisa que ela gosta, ela, eu tenho valor, tá legal, tá legal, tá legal. Aí essa pessoa frustra ela do tipo, olha, hoje eu não posso, olha, isso eu não quero, olha, eu vou dar prioridade pra mim. Aí eu sou péssimo, nossa, vai me abandonar, nossa, mas eu não tenho valor. Não. Então assim, eu tô dependente daquela pessoa. O que essa pessoa fizer determina quem eu sou, como eu sinto. Isso não é saudável. Gente, não é saudável. Então a gente tem que ter o hábito de se olhar, o hábito de se questionar, o hábito de se perceber, de se colocar como centro da própria vida. Isso não é sobre ser egocêntrico. Não é sobre eu ser egocêntrico.
Na verdade, olha só que engraçado. Quando você tá ansioso, quando você tá inseguro, você é egocêntrico. Você acha que tudo que tá acontecendo na situação é sobre você. Então, o fato de, o meu namorado não quis me encontrar e quis encontrar os amigos. Não é sobre uma necessidade dele de encontrar os amigos. É sobre ele estar me abandonando. A minha chefe falou que o jeito que eu tava fazendo não tava bom, que era pra fazer de uma outra forma. Não é sobre o fato de o sistema dentro do meu trabalho funcionar melhor. É sobre eu ser perseguida pela minha chefe. Então, na verdade, é a insegurança que gera um egocentrismo. A responsabilidade, o se colocar na vida, né? E olhar e falar, eu participo dos processos que eu vivo, né? E isso é muito poderoso. E a gente fazer esse exercício, o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu tô comunicando para aquela pessoa se sentir no direito de me tratar como ela me trata, né? Ou o que eu tô fazendo me expondo para essa pessoa? Então, quando a gente se coloca como centro, ou seja, quando a gente se percebe, né, a nossa participação nos processos da vida, você começa a entender que não é sobre você. Muitas vezes é sobre o outro mesmo. Mas aí você precisa ver como você participa disso. Entende, gente? Então, esse é o terceiro ponto, né? Se a gente fica só na reclamação, projetando a culpa das nossas questões no outro, a gente ou fica tentando resolver a nossa infelicidade conquistando o outro, a gente vai se frustrar muito. A gente vai ficar muito ansioso, porque olha só, eu dependo daquela pessoa para ter valor. Então, olha a ansiedade que isso me gera, porque qualquer coisa que essa pessoa faça que me frustre, isso determina quem eu sou, isso gera muita ansiedade, porque você está tentando controlar uma coisa que você não tem poder sobre. Então, você vai ficar ansioso em todo o processo. Em todo o processo. Não vai nem conseguir usufruir as coisas boas, porque você vai sentir que daqui a pouco ela vai acabar. E vai mesmo, porque não é função de ninguém só te agradar. Assim como não é sua função só agradar o outro. Né? A vida e as relações fazem parte de trocas. Mas a hora eu vou te agradar, a hora eu vou te frustrar. Isso faz parte da vida. E frustrar não tem a ver com te agredir, te fazer mal, falar você é péssimo, você é horroroso, tem nada a ver. Te frustrar é, às vezes, eu ter que dar prioridade pra mim, não poder te ajudar naquele momento, ou não poder dar pra você naquele momento, e tudo bem. E isso faz parte. Faz parte de relações, faz parte do que é saudável. Mas eu tô sempre achando que é tudo contra mim. Então eu fico ali reclamando, eu fico me vitimizando e com sentimento de impotência. Isso vai aumentando a minha ansiedade. Eu vou ficando ameaçado na relação, no trabalho, na minha vida pessoal, porque eu vou ficando cada vez mais aflito com o sentimento de que a qualquer hora tudo vai desmoronar. Né? Então eu até sinto de forma muito mais intensa quando eu fico projetando nos outros, né? Eu sinto tudo de forma mais intensa. Quando eu tenho autoconfiança, quando eu entendo como eu participo, e a autoconfiança, gente, não tem a ver com eu sou ótimo, maravilhoso, faço tudo perfeito, como eu sou incrível. Não é isso, autoconfiança. Autoconfiança é eu, por exemplo, conseguir olhar para as minhas dificuldades, né, para as minhas falhas, etc., sem me definir por aquilo. Com humanidade, entendendo, ok, isso faz parte da minha humanidade, como eu posso melhorar? O que eu tenho que aprender com isso? Isso é autoconfiança. Autoconfiança é você também reconhecer as coisas que você tem de positivo e dar valor para essas coisas que você tem de positivo. Não, mas isso eu sou bom, isso eu faço bem, isso eu, né, olha só, eu faço dessa forma. Isso também é positivo. Isso é autoconfiança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas projeções, tá? Projeção, o sentimento de que as coisas estão acontecendo de forma aleatória. Tem uma frase que fala assim, né? Aquilo que eu não confronto, eu entendo como destino. Mais ou menos isso. Aquilo que eu não confronto, aquilo que eu não me responsabilizo, aquilo que eu não lido, que eu não entendo como eu participo, que eu não entendo como qual é a minha responsabilidade naquele processo, eu entendo como destino. E aí eu fico num ciclo infinito de coisas que ficam destrutivas e negativas que ficam repetindo na minha vida, porque eu não paro para refletir como que eu participo disso, como eu me trato, o que eu comunico para os outros nas minhas atitudes, né? O que eu tô projetando? Eu tô projetando a minha felicidade no outro, eu vou ter expectativas disfuncionais. Eu vou começar a achar que o outro é responsável pela minha felicidade. E aí qualquer coisa que o outro faz e me frustra é o fim do mundo. Então, antes de reclamar do outro, confira em si. Confira em si.
o que você precisa, o que você pode fazer, como você participa, como você pode resolver, o que você pode falar, como você se trata. Confira em si. É uma dor se responsabilizar, gente? É uma dor. Mas é uma dor que te leva para um lugar construtivo, para um lugar resolutivo, para um lugar melhor. A dor, né, de se sentir impotente, vítima, agredida, incapaz diante da vida, é uma dor muito mais sofrida, contínua e intensa. Com certeza. Com certeza. Né? Então, isso é muito importante, gente, muito importante. Então, esses são os 3 pontos, são os 3 hábitos. É algo pra gente fazer diariamente, né? Vocês podem escrever também, tá? Sobre essas 3 ferramentas, pra vocês estarem sempre se lembrando. Então, isso tem que ser um hábito, tem que ser alguma coisa que a gente inicialmente tem que se forçar. Bota o celular pra despertar e coloca lá. O que eu tô sentindo? O que eu tô pensando? Isso daqui, qual é o meu incômodo? O que eu tenho a ver com isso? Como que eu participo disso? Como eu posso resolver? Às vezes, sabe por que a gente não quer ver como a gente tem que resolver? Porque às vezes a gente, para resolver, a gente precisa de atitudes que a gente ainda não tá preparado para ter. Como, por exemplo, se distanciar. Como, por exemplo, se movimentar na vida. Então, às vezes, é um hábito ficar só reclamando, porque aí, de alguma forma, eu não preciso agir. Só que esse hábito te custa muito caro. Muito caro. Muito caro. Esse hábito custa a sua paz, a sua saúde, a sua felicidade. O hábito de ficar só reclamando custa tudo isso. Então, a ação ela pode ser difícil, ela pode ser dolorosa, mas cada vez que você age a seu favor, cada vez que você resolve uma questão na sua vida, cada vez que você se sente mais poderoso, mais seguro em si mesmo, e automaticamente a ansiedade vai diminuindo. Tá bom, gente? Ficou claro? Anotaram? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou começar a experimentar deixar as lives salvas aqui no Instagram mesmo, tá? Não sei por quanto tempo eu vou fazer isso, ou se eu vou, de fato, depois permanecer fazendo isso. De qualquer forma, eu vou postar esse vídeo lá no YouTube também, porque lá tem uma pasta de todas as lives, etc. Mas eu vou deixar aqui, tá? Lá no YouTube também é bom, porque vocês conseguem procurar, né, os vídeos por temas, né? Vocês conseguem escrever e achar o vídeo que vocês querem. Mas eu vou deixar aqui salvo também, tá? Porque acaba que muitas pessoas, às vezes, depois ficam me perguntando: Dri, cadê aquele vídeo? Cadê nananã? Né? E aí isso pode dificultar um pouco mais e a intenção é facilitar a vida de vocês. Tá bom, queridos? Pode deixar que vai ficar salvo assim. Um beijo, boa bom restinho aí de sexta-feira, bom fim de semana. Aproveitem muito o fim de semana, que seja um fim de semana produtivo também para a saúde mental de vocês, colocando tudo isso em prática. Tá bom, meus diamantes? Um beijo, queridos!